Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados irmãos, uma pequena palavra. Primeiramente vamos oferecer nossas orações na intenção do repouso da alma da dona Jandira, que é a mãe do padre Cláudio Omar, que faleceu nesta madrugada. O padre Cláudio Omar se encontra lá com os seus irmãos para o sepultamento que já foi feito e para dar aquele apoio aos irmãos dele, aos parentes. E por isso eu vim aqui celebrar a Santa Missa no lugar do padre Cláudio Omar. A Santa Missa é oferecida na intenção, pedindo a saúde do seu Francisco Fulgêncio Sorém. E hoje nós comemoramos no nosso calendário da administração apostólica, são domingos de Gusmão que nós trocamos com São João Maria Vianney para o dia de hoje, para ficarmos junto com o calendário universal. São Domingos de Gusmão é bem um exemplo para o dia de hoje de pessoas que se dispõem a fazer alguma coisa para a honra e glória de Deus e para a salvação das almas. Ele era espanhol, é do século XII, ele morreu no dia 5 de agosto de 1221, já no começo do século XIII, e ele tinha recebido uma missão junto com o seu bispo de conseguir uma família, uma esposa para o chefe deles. E ele então, nesta saída da Espanha para cumprir essa missão, ele conheceu como era a situação dos cristãos fora da Espanha, de modo especial na França. Naquela época, a França tinha um grande problema, principalmente no sul, de uma seita que estava se espalhando por todos os lugares, que eles chamavam de albigenses, porque a cidade que deu origem a essa seita era Albi. Aí tomaram o nome de albigenses, só que eles não ficavam somente em Albi, eles ficavam ali na França toda e depois entraram em outros lugares também. O que eles tinham de característico que impressionou São Domingos de Gusmão e que o motivou até sair da Espanha e fazer alguma coisa para melhorar aquilo? De vez em quando também acontece com vocações, de vez em quando aparece algum rapaz que vê a situação da igreja e fala: eu preciso fazer alguma coisa, por isso eu quero entrar no seminário. É o sinal de vocação, é a motivação. Eu estou indo para o seminário porque eu quero ser padre, porque eu quero trabalhar pela igreja. De vez em quando a gente vê também as religiosas, as freiras, as irmãs, que vão para o convento, né? Eu vou no convento para ficar quietinha, não. Eu vou no convento porque eu preciso de rezar pela igreja, eu preciso de fazer alguma coisa, e eu vejo que eu me consagrando a Deus, eu estarei à frente para fazer alguma coisa. Essa aqui é esse parâmetro que nos dá São Domingos de Gusmão. Ele já era padre, ele já tinha uma colocação, era um padre inteligente, culto, estudioso, dedicado. Só que toda aquela coisa que ele tinha, ele queria empregar para a salvação das almas, para melhorar o cristianismo na sua época, de modo especial lá na França. E os cátaros, né, os albigenses, eles tinham, por exemplo, como fazendo parte da seita deles, de não casar. Então os chefes dos cátaros, eles não se casavam, porque ao se casar, o casamento serve para multiplicar a humanidade no mundo. E essa é a vocação do casamento, de quem se casa. É
primeiramente o amor que Deus colocou no coração dos dois, mas cumprir aquele mandamento de Deus de crescer e se espalhar. Aí os cátaros, eles achavam que isso é uma coisa errada, que o ser humano, ele é um ser dividido, ele é de Deus, ele é do demônio, e é uma coisa gnóstica que eles achavam, e que se o ser humano não se multiplicar é melhor. Então, parabéns para quem não se casa. Mas esse se casar é assim, não formar família, não ter filhos. Não se casar. Que é quer dizer, já era um erro grave. Só que havia aquela outra grande multidão de gente que não conseguia cumprir isso, evidentemente. E que aí, casamento não é obrigado, então aquele negócio, vamos viver de qualquer maneira. Aí era bagunça total. Então a seita tinha essa parte aí, daqueles que procuravam não se casar, e aqueles que não se casavam, mas também não respeitavam nada, e não tinha casamento, não tinha família, não tinha ordem. Também havia entre eles um preceito de não cumprir juramento. Se não ter juramento, por exemplo, ali na época havia muito os senhores feudais, era o modo como era organizada a sociedade. E o juramento era um modo de você prometer algo e cumprir, porque é a palavra que você tem que dar e cumprir a sua palavra. Se a gente não tiver palavra, não tiver, eu dei minha palavra, mas eu não me obrigo a cumprir o que eu dei, vira uma desordem na sociedade. Até hoje é assim. Quando você, por exemplo, vai e se alista lá numa empresa, para você trabalhar, você se obriga a trabalhar de tal hora a tal hora e tem que cumprir aquilo. Não existe juramento, é certo. Mas existe um contrato, e se você não fizer aquilo, você é mandado embora. Porque se não houver uma ordem em casa, eu não tenho promessa de nada, eu não tenho compromisso com nada, vira uma bagunça. A sociedade é assim. Então, entre os cátaros havia isso. O que fazia que os trabalhadores fossem lá fiéis aos seus senhores, eles diziam que aquilo não podia ser. Como se a gente só não se pode fazer contrato de trabalho. Trabalha quem quiser, ninguém pode obrigar ninguém, etc. Vai virar a maior desordem. Em lugar nenhum isso é assim. Existe um contrato, a responsabilidade do patrão, a responsabilidade de quem trabalha, do empregado. Depois, por exemplo, não se podia servir no exército. Eles não iam para o exército, não se alistavam no exército. Então, imaginemos se numa sociedade a gente precisa de exército. É só olhar o Império Romano, qualquer império antigo, o exército estava ali, a polícia existe para manter a ordem. E entre os cátaros a pessoa não podia se alistar. Imaginemos, por exemplo, na sociedade aqui, que todos os policiais sejam exonerados, não existe exército, deixa o povo se virar. O que vai acontecer? Daqui a pouco está a gente aí na esquina, um dando tiro no outro, não tem ordem. A gente começa a se matar. Então os cátaros eram assim, eles tinham essas coisas, eles queriam impor isso sobre todo mundo. Aí aquele monte de gente que não conseguia cumprir isso, eles tinham um chamado sacramento. Quando a pessoa estava quase morrendo, eles iam lá e davam um sacramento dizendo que a pessoa se salvou, e todo mundo achou que aquilo era maravilhoso. Aí, quando São Domingos e Gusmão viu aquilo, ele disse: gente, nós precisamos de fazer alguma coisa. São os nossos cristãos que estão ali nesta aberração, indo para este lado. E como convencer essas pessoas de serem cristãs e não seguirem aquilo? É como nós acabamos de ver aqui nas leituras, sobretudo aqui no Evangelho de São Lucas. Cumprir esse mandamento de nosso Senhor. Jesus, não somente ele pregou a verdade para que os seus ouvissem, os seus contemporâneos, os seus filhos, as suas criaturas, ouvissem a verdade e, iluminados pela verdade, abraçassem a verdade. Mas nosso Senhor deu o mandamento aos apóstolos e à sua igreja de ir pelo mundo inteiro pregar a verdade. Aqueles que ouvirem e entenderem, eles vão querer, vão abraçar aquilo. Era preciso pregar aos cátaros a verdade para que eles deixassem aquele erro.
E quem ia pregar aquilo? Porque eles também desprezavam o cristianismo, eles viam certos abusos nos padres. Sempre, quando a gente quer um pretexto para não seguir o bom caminho, a gente sempre acha. Existe gente, por exemplo, que não vem à missa porque a comadre vem à missa e a comadre não é do jeito que ela quer, então ela vai naquela igreja lá, então naquela igreja eu não vou porque minha comadre vai lá, eu tenho um pretexto para ir à missa, não vou à missa mais. Quando nós queremos encontrar um pretexto para a gente não amar a Deus como Deus quer, nós sempre damos um jeito. Aí São Domingos, ele deu um jeitinho de se aproximar dos cátaros, foi até o local, e ele viu uns padres missionários pregando aos cátaros, mas ele viu também que os cátaros, os albigenses, davam as costas aos pregadores, eles não queriam saber dos pregadores. Aí São Domingos examinou bem o terreno e falou assim, e chamou os missionários, falou assim: vem cá, esses cátaros, eles vivem de um modo assim muito simples e pobres, e vocês vêm aí com carruagem, com servos, com um monte de coisa, eles não vão acreditar em vocês. Vocês têm que ir como Jesus falou aqui no Evangelho, está aqui no Evangelho, né, que eu não posso ficar me alongando, mas no Evangelho Jesus pegou os 72 discípulos, os enviou 2 a 2, e Jesus falou para eles não levarem bolsa, nem alforje, nem nada, irem de casa em casa, irem na pobreza, eles irem levando apenas Jesus, que eles não fizessem ostentação de riquezas, porque ia ser mal. Aliás, domingo passado agora, não sei que dia bem foi não, o evangelho que nós meditamos há pouco tempo, foi domingo passado mesmo, que Jesus dizia que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, as dois senhores. Então aqueles pregadores ostentando riquezas não tiveram nenhum sucesso com os cátaros. Foi São Domingos então que deu o conselho, eles aceitaram o conselho de São Domingos, foram lá, entregaram as suas mulas, suas coisas, vieram pobres. São Domingos depois continuou sozinho o trabalho, conseguiu mais companheiros e conseguiram vantagem. Mas eu quero terminar minhas palavras. São Domingos conseguiu se comportando como nosso Senhor mandou na pregação. Desapegado de tudo, levando Jesus. Mas São Domingos teve muita vantagem, e é a origem aí do nosso rosário, do sucesso do nosso rosário. São Domingos invocou a Santíssima Virgem Maria, porque numa cidade em que ele entrou, ele não conseguiu converter os albigenses. Nossa Senhora apareceu para ele e disse: prega o meu rosário, que você vai conseguir. Aí, através de milagres, através da intervenção de Nossa Senhora, ele pregou o Evangelho, os cátaros ouviram e foram se convertendo para Nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos pedir a São Domingos que nos abençoe, vamos pedir a São Domingos de modo especial nesses nossos dias, que abençoe os nossos jovens, que São Domingos seja até hoje, quando a gente lê a vida de São Domingos, ele é um grande estímulo para a gente ser padre, para a gente ser missionário, para a gente trabalhar pela igreja. Que São Domingos é uma bênção especial, despertando nos nossos jovens, no nosso Brasil, no mundo inteiro, muitos santos operários para a messe. Ainda mais nós que estamos agora no mês de agosto, mês das vocações. São Domingos nos deu uma bênção especial para que haja muitos interessados em restaurar o nosso cristianismo no nosso dia, nos nossos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.